Bora para mais um episódio. Aê, vamos Sejam lá. bem-vindos, bem-vindas ao Não Tem Que Nada. Hoje vamos entrar num tema que a Paulinha tava na expectativa, que ela gosta de falar desse tema. Eu gosto. E é super importante para todos nós. Prazeres sem culpa. Bom, não é? Quem é que não gosta de sentir prazer? Sim! E todas as vertentes do que é prazeroso. Sim, tudo. Porque a gente meio que também, às vezes, fica se privando de ter prazer, porque tá muito ligado com o fato de que para eu ter prazer eu preciso ter passado por um sacrifício, né? Ter passado por um sofrimento para merecer o prazer. Sim. E aí a gente entra em culpa muitas vezes por isso e né? A gente Sim. tem direito a sentir prazer. É, colocar o prazer como sendo algo negativo muitas vezes, né? Nossa, você tá sentindo isso... Como não se fosse deveria. errado, né? Como se fosse errado, exatamente. Sim. E prazeres de várias naturezas aí Sim. que a gente pode falar, né, hoje aqui. Sim. Mas é um tema que eu gosto bastante. Gosto bastante e aí fiquei feliz que chegou o O dia. momento, chegou o dia. E você acha que da onde que vem essa ideia de que o prazer precisa ser merecido de alguma forma, que foi o que você pincelou agora? Então, acho que isso já vem lá de trás, é histórico, tem muito a ver, às vezes, com a cultura, né, de cada local, da educação. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo de comida. Não sei se você passou por isso, mas assim... era muito normal na infância. Você só vai poder comer o chocolate ou esse docinho se você comer toda a comida. Se você fizer tal coisa, você ganha. No pediatra, eu lembro que eu levava meus filhos. Então, se você se comportar direitinho, você vai ganhar um pirulito. Então, assim, precisa de um esforço, né? De um sacrifício ali, um sofrimento, para você, então, ter o prazer. Então, eu acho que isso é uma questão meio histórica mesmo. Uma forma de controle já daí, né? Também, total. Uma forma de controle. Aí você administra melhor o outro, né? E fica se privando ali. Então, acaba que a gente vai aprendendo isso, né? A gente vai se acostumando, se habituando com essa ideia. De que quando eu tenho prazer por si só, assim, sem ter tido um sacrifício, tá errado. Né? Alguma coisa tá errada. Não pode só acontecer. Né? E com um monte de coisas, assim, por exemplo, você vê no story das pessoas, as pessoas viajando pra caramba e tal, e aí vai naquele recorte julgar a vida alheia, né? Que isso é muito comum. E aí, às vezes, não associar que a pessoa, essa pessoa veio pra lua, né? Quem tá sempre viajando, aproveitando, não sei o quê. Então, já coloca também um peso ali. Eu tenho um aspecto pessoal. Eu acho que a gente falou disso. Eu não sei se foi gravado essa parte, eu não me lembro agora. Mas a gente entrou nesse papo quando a gente foi gravar o primeiro episódio. Nossa, esse primeiro episódio, ele sempre vem... Ele é o marco, ele né, é o pra marco. todos. Ou escutem o primeiro episódio, que aí depois vocês vão só desenvolvendo. Mas foi o do prazer. Não, foi o do O Que Desejamos. Que também tá atrelado, né? Sim. Mas eu falando desse lugar de que, por exemplo, eu me mudei pra Santos por conta da minha profissão, de uma transição de carreira, que não é uma carga horária tradicional. Então, eu tenho momentos livres, às vezes, durante a tarde, meio da tarde. Tenho meio da tarde livre. Aí, eu me sentia culpada de ir para a praia. Que seria um prazer, né? Um prazer de ir à praia e tal. Eu me sentia culpada, era como se eu estivesse vagabundeando. Juro por Deus. Olha lá o peso. E aí, sendo que eu não via, não colocava, que eu acordo às 5 da manhã pra me preparar pra dar aula. Exato. Que eu durmo mais, que a minha última aula acaba 9 da noite. Então, que eu não tenho uma carga horária de trabalho tradicional. Às 8 horas ali, sei lá, o CLT e tal. Só que eu me culpava horrores de ir pra praia. E aí, não postava também. Olha lá. Porque vou postar, vou falar, nossa, tá na praia. Aí que vão ver as chuvas de julgamentos, né? Então, horrível entrando isso, nisso, né? até
essa questão, né, de medo do julgamento nos impede de desfrutar os prazeres que a gente pode ali, que tá ali, né? Que não vai fazer mal a ninguém. Não tá fazendo mal para si, nem não a ninguém. Tem nada a ver com a vida do outro. Exatamente. Né? E aí a gente também vai tirando esse peso de tem que, né? Dos padrões, do certo é isso. Então, se eu sou uma trabalhadora, tenho que ter a carga horária X. Ai, preguiça. Saco. Não, foi só um pequeno momento ali de culpa, tá? Preguiça, depois eu desconstruí. Hoje, talvez você me encontre na praia. Mas você sabe que a gente vai tendo a oportunidade de amadurecer essas coisas. E a gente só vai amadurecer refletindo sobre isso. Sim. Porque a gente carrega muita crença, a gente carrega o que a gente aprendeu dos nossos pais, né? Responsáveis, da nossa cultura, da nossa sociedade. Eu tinha isso quando era mais nova, quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com meu padrasto logo que eu saí da faculdade, porque eu queria fazer alguma coisa. E queria ganhar dinheiro também. E não tinha nada a ver com a psicologia. Mas a carga horária lá era 8 horas cerrada. E ele sempre foi cabo general lá. Não sei se existe cabo general. Enfim. Mas eu tinha lá cerrada, aquelas 8 horas. Às vezes nem estava fazendo nada, mas tinha que cumprir lá as 8 horas. Beleza. Quando eu saio desse lugar e vou para minha área, que aí já tem uma redução de carga horária, eu já fico mais livre. Uma liberdade. Eu lembro que eu fazia a hora na rua para não chegar antes do horário que seria o normal para ele me ver. Que eu ia decepcionar, papito, entendeu? Ia dar um rolê para chegar no horário. E aí, essa importância de eu ter... Isso me incomodou muito. Eu ficar nesse policiamento comigo mesmo, nessa autocobrança. Aí eu fui entrando em contato com isso. E aí fui ressignificando. Amém. Porque isso aí ia me trazer uma série de doenças. Sim. Então eu fui tendo coragem de chegar, vou chegar essa hora, ele vai me ver e se ele falar, eu vou enfrentar e vou falar. Então, eu não já trabalhei. Né? E era tudo coisa da minha cabeça. Sim. Ele nunca tinha me cobrado, ele nunca tinha falado nada, mas eu coloquei na minha cabeça que ele ia achar isso. Olha como a gente também porque cria, tem um né? inconsciente, Então, justamente. Muitas vezes a gente cria ali aquela situação. Por isso que é importante essa reflexão pra gente amadurecer e se libertar de amarras desnecessárias, né? E aí entra nesse papo da produtividade e tal, até o episódio, de novo, voltando, né? São pinceladas de se permitir descansar. Sim. Que é esse negócio que também tá atrelado ao prazer. Sim. A gente não consegue, muitas vezes, ter prazer em fazer nada porque você tá com outra chave ali. Tem aquela vozinha, né? Como assim? Vai descansar? Vai Não tem nada a fazer mesmo? Exato. Então, e assim, o quanto que é importante a gente se permitir esse ócio, né? Todos os dias a gente precisa de uns minutinhos ali de não fazer nada, até pra gente produzir mais, pra gente criar e pra gente descansar mesmo. Não somos máquinas. Então, tudo bem a gente dar essas pausas, faz parte aí de um ser humano saudável, né? Mas muitas pessoas não se permitem por conta disso. Não, se eu tô aqui parada sem fazer nada, tá errado. É isso que você falou. Tô vagabundeando. Né? Tô com a vida ganha pra ficar aqui parada. Aí depois eu mesma penso, tô pagando minhas contas. Tá tudo bonito, tá tudo dentro, tá tudo sob controle. Não tô nadando no dinheiro, não tô nadando no dinheiro ainda, mas um dia nadarei. E venho aqui mostrar. Sim, exatamente. E aí a gente passa a se justificar. Então eu tô descansando porque ontem eu trabalhei horrores. Nossa. Então, assim, você não precisa falar que ontem você trabalhou horrores, você só tá descansando. Mas eu me pego fazendo isso. Eu vou nessa. Não, aí trabalhei, sei lá, sábado, domingo, a segunda eu vou ficar mais tranquila. Não, por exemplo, porque eu trabalhei ontem. Trabalhei no final de semana. E não precisava ter isso. Não. Simplesmente não tem que ficar justificando os seus prazeres. Exatamente. A ideia é essa, né? Que a gente possa desfrutar mais dos nossos prazeres sem essas justificativas. Pra você mesmo e pros outros, né? A gente tem prazer, é isso. Então vamos explorar os prazeres que a gente tem. Né? O que me gera prazer e entrar em conexão com isso, independente dos sacrifícios que estão atrelados, se estão, se não estão.
né? Isso aparece muito também na relação com a comida, né? Acho que tá aí no nosso roteirinho. A parte do sexo também. Então a gente vai agora entrar nessa parte, né? Do prazer e do corpo. Que é um tabu, assim, para muitas mulheres, especialmente. Porque vem... Eu tive muito isso, assim, de não ter conversas sobre o prazer sexual na minha casa, por exemplo. Não, era mais velado, assim. Sim. E não só em relação a mim, mas a todos os ciclos de amizade. Era mais a regra isso. Acho que hoje, não sei se tá mais se abrindo, assim. Acho que tá melhorando bastante, né? As mulheres sempre foram mais reprimidas aí pela nossa história, né? E os homens sempre foram mais incentivados a explorar. A explorar e a sexualidade. E que, tipo, tá tudo bem você tá explorar. Agora a mulher já vira... Imagina a mulher que que vadia, puta. isso, que se entrega demais ali, que explora o seu próprio corpo, que mostra, né? E tá errada, não é de Deus, enfim, né? Vulgar, e um monte de adjetivos vulgar, aí. E aí você entra nessa culpa quando você sente prazer nas relações. Sim. E aí, muito louco. E vê como algo sujo, né? Sim. Até antes de a gente dar uma mergulhada nessa parte do prazer sexual, muitas vezes por a gente se culpar, né, de determinados prazeres que são naturais ali, que a gente tem a nosso favor, né? Que nem o clitóris, né? Ele existe só para isso. Sim. Só para dar prazer pra gente. Por que a gente não pode, né, explorar e gerar esse prazer na gente, enfim. E aí, por conta dessas repressões, a gente pode compensar buscando prazeres de formas que aí sim vão nos prejudicar. Tá. Por exemplo, uma compensação. Eu vou comer porque eu mereço, né? Então, eu passei um dia estressante, ou estou sem aqui prazer ao longo do meu dia, porque me sacrifiquei, né? Fiz tudo como manda o figurino. Então, agora eu vou comer isso aqui porque eu mereço. E a gente, na verdade, deveria comer porque a gente tá com fome ali, ou tudo bem, quer alguma coisa gostosinha e tal, mas não atrelado a isso. Não como prêmio. Isso, como prêmio, ou uma fuga. Então, comer por ansiedade, sabe? Eu tô aqui ansiosa, e aí eu vou lá e como, achando que eu vou aplacar a minha ansiedade. E na verdade, né? na verdade, piora, sabia? Se você vai comer quando você está com ansiedade ou com tristeza, por exemplo, essas emoções, elas se intensificam depois que você busca o alimento. Olha isso. Olha como é importante a gente saber dessas coisas para não se prejudicar, né? Sim. Porque eu tô indo em busca de uma solução, entre aspas, de um problema e saio com 5 aí, pelo menos. Né? Não, mas eu mesma recentemente tive a consulta com a Nutri e tal e falei, não, porque eu gosto de ter esse momento no dia, que era um momento, sei lá, acho que do chai, uma coisa pequena, sabe? Mas ela falou, olha pra isso. Porque será que você não tá tendo uma descarga emocional nesse momento, sabe? Por mais que não seja uma compulsão prejudicial. Sim, não seja um comer exagerado, mas assim, o que você tá linkando? O que você tá linkando? O que é? E, gente, na verdade, a gente deve, na hora de se alimentar, se alimentar de forma prazerosa. O ideal seria que na hora que a gente fosse fazer uma refeição, que a gente tivesse um encontro amoroso ali com a alimentação. Porque, afinal de contas, vai nutrir o nosso organismo. Não uma descarga emocional. Exatamente. E aí, a dica, até pra gente sentir mais prazer na hora, porque a gente vai precisar comer, certo? A gente não faz fotossíntese, né? A gente precisa da comida para sobreviver. Então, que na hora que eu vá comer, que eu coma mais devagar, prestando mais atenção. Porque quanto mais devagar eu como, mais prazer eu sinto. O prazer vem do sabor, né? Então, eu sinto o sabor, logo eu sinto ali o prazer. Quando é uma comida que a gente não gosta, né? Desprazerosa. E o sabor, ele tá na nossa língua, na ponta da língua. Então, quanto mais tempo... De nada adianta você engolir rápido. Se você vai lá, mastiga e engole, acabou o prazer. Né? Então, quanto mais devagar você come, mais prazer você vai sentir. E mais consciência. E mais saciedade. E saciedade também, porque então o cérebro precisa de tempo para saber se está saciado.
né? Então, isso é muito legal, porque aí você também sente prazer na hora de comer, mas sem ser por fuga, né? Por compensação, por sacrifício, porque eu tô cansada, porque eu tô triste, porque... Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Porque eu tô cansada que eu vou comer, que eu vou ficar descansada. Né? Aí a gente começa a fazer as bagunças, Sim. né? E nosso tempo aí tá chegando no final. Nossa, Mas passa rápido, mas né? a gente quer... Queria falar da parte sim, do prazer sexual, do né? tabu, Sim. de... Sabe uma coisa que me chamou muita atenção essa semana ou semana passada? O caso da Cláudia Raia. Não sei se vocês Eu não viram. soube. Mas ela fez uma entrevista aí, deu uma entrevista falando da masturbação, né? Parece, eu não cheguei a ver, que ela disse que tem 17 vibradores. Aí já escutei um monte de gente falar, ai, nossa, é louca, né? 17 vibradores, nossa, o marido não deve satisfazer ela. Ah, ela deve estar infeliz no casamento. Ai, nossa, ela é uma compulsiva Aí sexual. já entra de novo Aí essa mistura que você falou, né? Aí já vem aqueles um monte de julgamentos, mas por quê? Por conta mesmo da ignorância, do não saber, Sim. né? Porque masturbação não tem nada a ver com sexo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estar super satisfeita no teu relacionamento amoroso ali, transando todos os dias, mas não impede você de querer se masturbar. Lógico, se a pessoa está com uma compulsão, no sentido de, nossa, estou exagerando aqui, passo o dia só pensando nisso e tal, aí pode estar representando mesmo uma descompensação aí, uma compulsão por sexo. E aí é legal um tratamento, senão a pessoa fica desequilibrada. Mas não era sobre isso, sabe? Ela estava querendo dizer que assim, ela experimenta vários tipos de vibradores, que existem vários na praça. E é várias formas de ela sentir prazer, e tá tudo bem. E ela tem uma vida ok também com parceiro. E muitas vezes usa até junto, se for a caso. Exatamente. Né? E o fato de você se explorar na masturbação até facilita, muitas vezes, o prazer com o parceiro. Porque você está explorando mais pontos ali que você vai depois levar na parceria, né? Sim. Então, homens... Você tá exercendo o autoconhecimento, porque Sim. você não vai conseguir comunicar ao outro Sim. algo se nem você sabe. Sim. E esses brinquedos, essas ferramentas ajudam É só pra ter a prazer. se conhecer. É. E assim, já ouvi de alguns homens essa fala de que se a mulher, né, se a parceira quer ter um vibrador ali, enfim, é porque ele não tá satisfazendo. Nada a ver. Não tem nada Compra, envia pra parceira. Faz ela feliz, que vai, entendeu? Que vai melhorar. Só melhorar. Então, eu acho isso fundamental, sabe? De gente... A partir dessa entrevista que rolou, que virou uma bochiche e tal, as pessoas julgando Cláudia Raia, que só tá querendo ter o prazer dela lá, não tá fazendo mal a ninguém. Então, assim, na verdade, tá tudo bem. Sim. Né? Não é feio, não é errado. Não é sujo. Não é sujo. Então, isso também tá muito ligado à questão de religião, de algo também mais histórico, que a gente possa ressignificar, né? Do que veio lá no início, do controle. Uhum, do controle sobre as mulheres. Exatamente. Sobre as mulheres não conhecerem o seu próprio corpo, Sim. a energia sexual, aí até para além. Uhum. Ela é uma energia da vitalidade. Ela é uma energia da criatividade, da potência. Uhum. Então, não é só o prazer físico, mas o quanto isso te estimula a outros níveis. Uhum. Então, uma mulher que não explora isso, ela também pode não explorar outras capacidades, Sim. habilidades. Então, é uma forma de controle, de você reduzir, de você silenciar, de você não se expandir na sua máxima potência. Uhum. É isso mesmo. Tá tudo atrelado. É isso mesmo. E é isso, né? Bom. Vamos buscar os prazeres que a gente tem a nosso favor. Não tem nada a ver que para eu sentir o prazer eu tenho que estar aqui sofrendo, senão eu não mereço. Se permita, se lance. E cuidado com as pessoas que te punem em cima disso de alguma forma, que te controlam, né? Que te podam, porque não é legal isso, né? Não vai fazer bem. E traz um monte de doença, inclusive, né? Sim. Porque você tá abafando coisas que são da tua natureza. Então vai
vai gerar doença, seja física, mental. Então a ideia é que assim, vamos desfrutar os prazeres aí da vida, né? Que vale muito a pena. É isso. Então, até o próximo. Até o próximo, com muito mais. Tchau, tchau. Tchau.